Olá, doutor, olá, doutora, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Quem vos fala aqui é João Roaro, sou fisioterapeuta, professor e educador financeiro. Hoje temos um convidado super especial, representante da nossa profissão. Já já vocês vão conhecê-lo, mas antes a Sibeli vai dar as boas-vindas para vocês. E daí, pessoal, tudo bem? Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Sibeli Knaut, sou fisioterapeuta neurofuncional, uma super apaixonada por tudo que envolve o comportamento motor. E hoje eu acho que é uma edição assim das mais do que especiais, porque assim, é uma honra enorme o convidado que a gente vai ter, e em especial para mim, porque ele também é da neuro, né? Então eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado. Mas antes de chamá-lo, roda a nossa vinheta. Seja bem-vindo, doutor Sandroval, uma super honra tê-lo aqui com a gente, de ter aceitado, né, bater um papo aqui, um papo descontraído, e poder, assim, falar um pouquinho sobre você aqui para os nossos ouvintes, e contar um pouco, né, de toda a sua história, a sua importância para a fisioterapeuta. A gente tem muitos ouvintes, acho que não só profissionais da fisioterapia, mas também estudantes, né, de fisioterapia, e eu acho que vai ser uma conversa, sem sombra de dúvidas, para lá de inspiradora. Muito obrigada de novo por ter aceito. Sibeli, João, eu que agradeço o convite, né? Saúdo também todos os ouvintes, telespectadores também, então, enfim, espero poder atender aí ao anseio e falar um pouco sobre essa coisa que meio que nos contagia, né? Que é a fisioterapia, enfim, e todo esse universo que envolve aí a saúde do cidadão brasileiro. Muito bem, presidente. Eu estou muito honrado também em tê-lo aqui. Quando eu falei representante da nossa profissão, você já foi representante tanto do seu estado, né, presidente de conselho regional, e hoje você chegou à presidência do Conselho Federal. Então, assim, é uma honra para nós, né, tanto para mim quanto para a Sibeli, recebê-lo aqui no Fisioverso, porque, como a Sibeli falou, é um podcast para fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, né? Então, assim, eu tenho certeza que muita gente pensa que, assim, pô, o presidente do COFIT, aquele cara distante, aquele cara longe, né, que fica assim, existe um abismo entre o acadêmico, o profissional e o presidente do COFIT. Eu acho que talvez hoje a gente quebre um pouquinho essa barreira que existe, que talvez as próprias pessoas criem sem saber, sem conhecer quem é, porque assim, você é um colega de profissão, né? Você teve toda uma trajetória que obviamente foi vitoriosa, te fez chegar onde você está hoje, mas não é nada de muito diferente do que qualquer fisioterapeuta possa atingir na sua carreira, né? Então, como que você encara isso, Sandroval? Assim, ter chegado a esse cargo tão importante da nossa profissão, né? De que maneira você conseguiu permear a sua carreira para que chegasse nesse momento? Bom, primeiro, assim, eu não me acho melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Meu senso crítico me faz acordar todo dia e ter certeza de que eu tenho que ralar mais do que a maioria, porque, enfim, não sou provido de muitas coisas assim gratuitas. Tudo que eu tenho, que eu preciso, eu tive que correr atrás e, de alguma forma, me capacitar, conquistar. Mas eu acho que, primeiro de tudo, sempre o que me moveu foi a minha inquietude frente a algumas situações. Eu sou o tipo de pessoa que eu não acredito muito em ficar murmurando, em ficar reclamando. Eu me coloco à disposição para ser parte da solução do problema. E acho que essa característica fez com que eu chegasse até onde eu estou. E isso não quer dizer que aonde eu estou é melhor do que onde as outras pessoas estão. Isso, acho que pelo contrário. Parece assim parece que a minha trajetória é uma trajetória a ser copiada. Eu não sei. Mas toda a minha vida foi, principalmente a vida profissional,
pautada nessa inquietude de talvez não aceitar algumas coisas e ter certeza que se eu não me envolver para resolver, eu vou ser um passageiro, eu vou ficar à mercê daqueles que forem resolver. E talvez não seja a melhor solução. Então, eu sempre busquei ocupar os espaços que eu entendi que eu poderia e teria competência para ocupar, e foi isso. E, E Sandoval, tento e eu, levando eu dia acho a que dia. até, assim, que eu acho que faz parte de tudo isso que você está falando, né? Conta pra gente, assim, quem é o Sandoval, né? Assim, da onde que você a sua formação, qual é a sua, né? Fora, a gente entrou falando, né? Agora do Sim, teu Área sim. de cargo atuação. atual de COFITO, mas você não nasceu dentro, né? Do sistema. Então, conta um É. pouquinho para nós, quem é você? Bom, eu sou o que aqui no sul, eu moro em Florianópolis, né? O que aqui no sul o pessoal chama de um cataúcho, né? Um catarinense, mas eu nasci no Rio Grande do Sul. Mas sou filho de catarinense. Meus pais são catarinenses, são falecidos. Meu pai era natural de São Francisco do Sul, aqui no norte do estado, é uma ilha também, a terceira cidade, se não me engano, ou quinta cidade mais antiga do Brasil. E minha mãe natural de Florianópolis. Só que meu pai era militar e em um determinado momento ele acabou sendo transferido para o Rio Grande do Sul e eu nasci no Rio Grande do Sul, mais dois irmãos também. Mas não temos nenhum tipo de família ou parentes no Rio Grande do Sul, só bons amigos. Vim para Santa Catarina, eu tinha acho que 13 anos, 12 anos, 13 anos, então tenho a grande maior parte da minha vida vivida em Santa Catarina. Me considero muito mais catarinense do que gaúcho, por conta do tempo que eu estou em Santa Catarina. Aham. Morei em São Francisco do Sul durante muito tempo e acabei escolhendo fisioterapia. Na época tinha a opção de fazer outras duas outras opções, engenharia química, engenharia mecânica. Meu pai tinha certeza que ia ser engenheiro e eu escolhi a fisioterapia. Tinha passado os 3 vestibulares e Olha aí fiz só. fisioterapia em Joinville e desde então sou fisioterapeuta e escolhi essa carreira. Nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Sempre vi na fisioterapia uma profissão que sempre me estimulou. Eu nunca, nenhum dia da minha vida eu disse, por que que eu escolhi fisioterapia? Muito pelo contrário. Eu sempre vi que eu tinha que correr muito, estudar muito, aprender muito para poder estar atualizado como fisioterapeuta. Isso sempre me moveu, sempre fez com que eu acordasse todos os dias, e até hoje eu acordo, com uma expectativa muito grande que vai ser um dia muito bom e que eu vou fazer coisas muito legais no meu dia, indiferente se é no ensino, eu sou professor universitário, se é na assistência ou se é na representação das profissões. Todo dia eu acordo empolgado, porque hoje vai ser um dia muito legal, como, por exemplo, estar aqui hoje com vocês é algo novo para mim e muito legal. Então, assim, se eu não fosse fisioterapeuta, eu não estaria aqui. Então, para Com mim, a minha certeza. escolha foi bastante interessante há muitos anos atrás. Sandoval, que coincidência a tua história com a minha. Eu também, assim, ó, só que diferentemente de você, eu fiz um ano de engenharia química. Assim, eu cheguei a cursar engenharia. E aí, assim, Para não, São não Carlos, seria. fazer É, para São Carlos. não seria um engenheiro feliz. Eu sempre falo assim, eu adorava o pessoal da minha turma, sabe? Eu adorava cursar com eles, assim, porque era uma turma muito bacana. Tenho amigos até hoje, né? Que eu tenho contato com eles ainda. Mas aí eu não gostei do curso. E aí eu falei assim, não, vou ter que ir para outro curso, não vou ser um engenheiro feliz, né? E eu tinha sido paciente da fisioterapia quando eu tinha ali de 12 para 13 anos de idade. E aí eu lembrei disso, eu fui lá conversar com o fisioterapeuta daí, né? Mas o que mais que vocês fazem e tal? Pô, ele me deu uma aula. Jefferson, se estiver ouvindo aí, um grande abraço para você. E, assim, me inspirou muito. E daí eu falei assim: não, essa profissão que eu quero para mim mesmo foi uma das melhores mudanças de vida que eu fiz, porque eu sou completamente satisfeito com a minha profissão, sou feliz mesmo e adoro ser fisioterapeuta. Sou suspeito a falar, mas é a profissão mais bonita que tem, tenho certeza que vocês concordam comigo. O que te fez decidir, assim, já que você chegou a prestar para engenharia também, assim, por que você foi para fisioterapia, não para engenharia? Teve alguma coisa que te fez tomar a decisão? Então,
hoje não é que eu me arrependo, mas um amigo que me levou a, assim, vamos fazer engenharia química e tal. Eu não sei se ele ainda é, mas ele foi engenheiro da Ambev. Eu confesso para vocês que não é uma boa, não é uma ruim, né? Ser engenheiro da Ambev deve ser muito legal. Com É o certeza. Walter. O Walter, se ele estiver ouvindo, é Walter Poutos Borelli, grande amigo meu do ensino fundamental e que a gente fez junto. Mas, de qualquer forma, na fisioterapia, eu também não fui paciente, mas uma irmã minha foi. E, e eu lembro que, por algum motivo, a atenção que o fisioterapeuta deu para minha irmã, a, assim, o olhar que ele teve para ela, a minha irmã era epilética, então ela convulsionava muito. Na época, tomava gadernal, enfim, era refratária. E devido a quedas e tal, ela acabou, se não me engano, torcendo o tornozelo ou algo do gênero. E então ela foi encaminhada à fisioterapia na cidade de Rio Grande. E, e eu achei fundamental, porque na época todos olhavam para minha irmã com um olhar assim meio... Ela era uma jovem, né? Eu era uma criança, ela era uma jovem, mas ela convulsionava a cada 5 minutos, enfim, então era uma coisa bem, para a época, muito chocante para as pessoas. E ele, nossa, ele tratou ela mais normal do que às vezes nós mesmos em casa Com estávamos acostumados a naturalidade. tratar. E eu fiquei com aquela, com aquele sentimento em relação à profissão. Veja Quando, só. muitos anos depois, eu comecei a pensar em prestar vestibular, aí foi engenharia mecânica, na Universidade Federal de Santa Catarina e tal, mas eu morava no norte de Joinville, no norte do estado, próximo a Joinville. E eu também fui ver, né, a família não tinha tanta condição assim de me manter em São Carlos, manter em Florianópolis, enfim. Eu fui ver uma faculdade mais perto e aí eu encontrei o primeiro curso de fisioterapia do estado, e durante muito tempo foi o único, ainda é o único que oferece terapia ocupacional em formação, que é a Fundação Faculdade Guilherme Guimbala, em Joinville, a ACE. E aí quando eu vi o nome fisioterapia, eu disse, é isso. E não tive dúvida. Numa época em que grande parte do meu pós-formação foi explicar para as pessoas o que era um fisioterapeuta. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Mas esse ano eu completei, dia 25 de fevereiro, 30 anos de formado. Então, há 30 anos atrás, uma das coisas que um fisioterapeuta fazia no seu dia era explicar o que Explicar. é fisioterapia. E Nossa, acho que isso, né, Sandroval, acho que isso é uma comemoração que nós temos que ter, acho que todos os dias, né? Porque hoje a gente, claro, tem muitos problemas e sempre terão, né? Isso qualquer profissão. Mas eu acho que a gente conquistou um reconhecimento da sociedade, né? Hoje é muito difícil nós encontrarmos alguém que não faça a mínima ideia do que é a fisioterapia, né? Talvez não entenda tão bem, às vezes tenha, né? Às vezes uma visão um pouquinho distorcida, mas as pessoas reconhecem a fisioterapia enquanto profissão, né? E como você falou, por muito tempo a gente tinha que explicar, né? Tá, mas faz o quê então, né? Você é médico, o que você faz, né? Paramédico, é o que? É É, enfermeiro, é bem isso, é bem isso. é, e Então, isso isso é uma foi, conquista. com certeza, eu acho que a gente, enquanto profissão, a gente vem nesse crescimento do olhar do cidadão em relação aos resultados que a gente oferece. a exato. nossa, a nossa curva ela vem ascendente há muito tempo. Então, É, eu acho que hoje o reconhecimento que a gente tem é fruto desse resultado que a gente tem entregue para a sociedade como um todo, em diversos cenários de atuação, enfim, desde os cenários mais, eu diria assim, mais urgentes, né, ou mais graves, como as UTIs, enfim, até situações não tão graves, mas que obviamente também requer um olhar mais aguçado, como as algias, né, as dores em gerais e tal, não querendo comparar, mas assim, em uma situação bem menos de risco, às vezes
a gente consegue entregar bons resultados. Enfim, então, acho que isso tem sido um ponto positivo na marca da trajetória das nossas profissões. De vez em quando eu vou falar nossas profissões, porque o meu cérebro fala muito fisioterapia e terapia ocupacional por conta desse tempo todo de sistema que eu tenho. Então, não estranhe se eu falar nossas profissões, porque hoje eu estou treinando falar só fisioterapia, porque a gente está falando aqui com um público muito mais de fisioterapeutas, mas provavelmente em algum ponto a terapia ocupacional vai entrar também na minha fala, porque está meio conectado. Mas estamos juntos. Sabe, desculpa, João, e sabe, Sandoval, que assim, você falando, eu acho que, de novo, né, eu tiro muito o chapéu, porque, assim, claro que o sistema, ele é algo passageiro, né, mas, assim, hoje você tem, enquanto atuação, acho que 2 cargos que são essenciais para a nossa profissão, que é ser professor, né, que, assim, é uma baita de uma responsabilidade, né? Nós aqui estamos em conversa, né, em 3 professores. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem nas mãos, né? Porque eu sempre brinco, né? Eu falo, meu Deus, são eles que vão cuidar de nós daqui a pouco, né? Então a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito, né? E estar dentro do sistema Confito Crefitos, né? Porque, assim, de um lado você está falando de formar e do outro lado de defender a nossa profissão, né? De fazer com que a profissão, a gente acabou de falar, que hoje a gente tem um grande reconhecimento, mas é um deslize, né? A gente levou anos para conquistar, né? Podemos perder em um piscarzinho de olhos, né? E cada vez, né? Eu acho que as coisas, elas podem ficar mais difíceis, né? Acho que os problemas, eles aumentam, né? Não aumentam mas, né, como as coisas hoje, o mundo, ele é muito rápido, né? Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, né? O que lá atrás levava tempos, né, para acontecer, hoje também é muito, muito ligeiro. E estar num cargo como esse, né? E daí estou generalizando, sabendo da complexidade e da completa diferença de estar num regional e estar num federal, né? É outro nível, mas eu estou juntando aqui estar dentro do sistema, né? É uma baita de uma responsabilidade também, porque, né, acima de tudo, diante de todas as inúmeras funções, né, tem que defender a profissão. Então, acho que você está ali nos 2 cargos hoje que eu acho que, meu Deus, graças a Deus tem pessoas como você, né? Porque se não tivermos, né, se não tivesse, a gente estaria, né, em maus lençóis. Assim, eu entendo o que tu está falando, eu acho que eu fiz uma opção na minha vida já há bastante tempo, né? Pela docência, sempre foi algo, na graduação era algo que eu jamais imaginei, e eu brinco às vezes quando eu falo com os meus alunos, enfim, ou quando aparece a oportunidade, que a gente tem que tomar cuidado na graduação com o que a gente não deseja, fazer, porque não é à toa que tu não deseja, né? Enfim, então, mas uma das coisas que eu mais queria quando eu estava na graduação era terminar a graduação, principalmente para nunca mais voltar na universidade. E para poder trabalhar e pronto, abrir minha clínica, meu consultório, ganhar meu dinheiro, sustentar minha família e deu. Fazer isso o resto da minha vida, por um período, me aposentar e viver a vida. Essa era o resumo, o ciclo que eu digo, vou fazer. Você perdeu em algum lugar. Eram etapas, né? Era assim, eu vou passar no vestibular, fazer a faculdade, abrir uma clínica, trabalhar durante um tempo, 20, 30, lá quantos anos, me aposentar, e aí eu vou viver a vida. Esse era o treino, era o objetivo. Mas, infelizmente, algumas coisas não saem como a gente quer. Outra coisa que, por incrível que pareça, também eu tinha certeza na graduação, perto da conclusão do curso,
na época ainda como CREFITO 5, porque Santa Catarina era jurisdicionada ao Rio Grande do Sul, veio o pessoal do Rio Grande do Sul fazer uma fala com os formandos. Normal, né? Enfim, alguns regionais fazem, outros não fazem, mas, enfim. Quando eu vi o pessoal lá de terno, falando de norma e tal, eu disse, Jesus, com certeza isso é uma coisa que eu jamais, jamais, em tempo algum, vou me envolver, um troço xarope pra caramba. Não tem nada a ver comigo, falando de norma, de resolução. Eu assisti, tá? Enfim, fiz a minha inscrição, mas na intenção de, assim, jamais vou me envolver. E, olha eu aí, acabei me envolvendo. Então, eu brinco às vezes com os acadêmicos, assim, cuidado com aquilo que vocês têm certeza que vocês não querem, porque às vezes isso interfere um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Sandroval, e assim, ó, ainda retornando ali à tua formação acadêmica, aí você formou, então, e daí, assim, você chegou a atender em clínica, consultório, você já foi fazer pós-graduação, você é professor de uma universidade pública, né? Você já prestou concurso na sequência? Como que foi essa história aí? Vou tentar resumir e talvez vou usar a memória e vamos ver se a memória está boa. Vamos lá. Eu formei e no último ano da minha graduação, um professor que infelizmente já nos deixou, o John Meinert, ele veio perguntar para mim, por algum motivo, ele dava uma disciplina que na época chamava Cardiologia 2, mas que era basicamente as patologias vasculares periféricas. Joinville é uma cidade muito industrializada e tinha muita trombose, enfim, então estava no auge na época, como hoje tem outras disciplinas no auge, as lesões vasculares periféricas, elas estavam em alta. E ele ia deixar a disciplina e ele veio conversar comigo se eu não teria interesse em assumir a disciplina. Estou falando para você isso há 30 anos. Há 30 anos a contratação do professor basicamente era se ele tinha experiência, enfim, a gente ainda não tinha essa verticalização no lato estricto sensu. E eu nunca me imaginei professor, mas aceitei, fui dar a disciplina, enfim, foi bastante interessante essa experiência. Mas logo em seguida eu sempre gostei, na época da minha graduação, a cardiopneumo me chamava muita atenção, a questão da UTI principalmente. Por algum motivo eu gostava de ventilação mecânica, mesmo na época a gente não podendo nem chegar perto do ventilador mecânico, né? Assim, o máximo que a gente fazia era aspirar e algumas outras manobras, posicionamento, mas a nossa ação enquanto fisioterapia, muito embora a gente tivesse já muita gente estudando e mostrando para a gente que dava para fazer mais, a realidade é que no dia a dia a ação era muito restrita, e até mesmo por conflito com outras profissões dentro da própria UTI, enfim, porque, nossa, era bem complicado. Mas era um ambiente que eu achava interessante. Eu fui fazer a pós-graduação lato sensu, fiz a pós-graduação em Curitiba. No que eu acho, e tenho consciência, que foi um curso que deu origem à pós-graduação da Inspirar, do meu amigo Espiridião Elias Aquim também, porque eu comecei como Faculdade Tuiuti do Paraná, e o corpo docente era o Alfredo Gustavo Coelho, né, o Gustavo já nos deixou também, o Hélio Santos Pio, que infelizmente nos deixou também, o Espiridião, enfim, tantos outros que acabaram, Voldir, enfim, tantos outros que acabaram... Só vou fazer um parênteses, né, que o João falou que foi coincidência em engenharia química. Eu, por coincidência, a área que eu mais gostava na graduação era respiratória. Fui aluna do Espiridião, né? Eu me formei na Tuiuti e daí, assim, é um baita professor, claro que era a matéria que eu mais gostava, né? Mas continue. E todos os padrões ventilatórios na época, enfim. E quando eu terminei a pós-graduação, já não era mais Faculdade Tuiuti do Paraná, era Universidade Tuiuti do Paraná. Então, eu tenho o certificado da UTP de pós-graduação. Eu também, eu entrei, era faculdade, e me formei, era universidade. E isso foi ali em 94, 95, por aí que isso aconteceu. Enfim, aí com a pós-graduação, comecei a trabalhar em Joinville,
atendendo fisioterapia em clínica mesmo, enfim. Trabalhei como seletista na clínica da doutora Berenice, conhecida em Joinville como Benê, uma pessoa fenomenal, me ensinou muito sobre fisioterapia, até hoje ativa, né, uma pessoa bastante querida, de vez em quando a gente se encontra e tem muito boas conversas, né, enfim. E logo em seguida recebi uma outra proposta, enfim, então, aquele início de carreira, acho que bem comum, a gente vai trabalhando e vai aparecendo a oportunidade, enfim. Certo. Mas em 95, finalzinho de 95, apareceu o concurso para o Sara Kubitschek. E até então, assim, fazia um tempo que não tinha esse concurso e tal, por algum motivo. Eu não lembro bem os detalhes, né? Minha memória. Mas eu fiz o concurso. E acabei passando no concurso. Enfim, foram 2, 3 etapas. Fui para Brasília de ônibus, 20 e poucas horas daqui até Brasília, enfim. E passei no concurso. Aí, o ano de 96, eu trabalhei no Sara Kubitschek. O Sara tem diversos pontos positivos, alguns, ao meu ver, não são tão positivos, mas foi uma experiência que mudou a minha forma de ver a profissão em alguns sentidos. E uma das coisas que se faz no Sara quando entra, pelo menos há 20 e poucos anos, 30 anos atrás, era estudar muito, tu tinha que estudar muito. Então, nossa, tu passa 3 meses lá num intensivo, que começa com anatomia e não para mais. Então, isso fez com que eu, né, enfim, aí, por alguns motivos, principalmente a dinâmica de atendimento, enfim, que na época, para mim, a protocolização, para mim, acabou, na minha visão, feria a minha forma de também tentar contribuir com a melhoria do paciente, eu acabei pedindo para sair do Sara e voltei para Florianópolis. Chegando em Florianópolis, isso em 97, o curso de fisioterapia da UDESC tinha começado em 94 e estava contratando professores. E eu cheguei aqui e, de novo, lá eu trabalhei no Sara com lesado medular, principalmente. Então, estudei muito neuro. E por isso que eu digo que a vida, ela te prepara para o que vem a seguir, né? Então, eu fiquei meio assim, o que eu estou fazendo aqui, cara, com neuro? Mas eu gostava de neuro, então não era ruim. Eu só tinha aquela coisa da UTI, de estar atendendo os pacientes e tal. Mas estudei bastante, enfim. Quando eu cheguei aqui, o processo seletivo para colaborador em cardiopneuma. Eu disse, voltei. Eu sabia que eu tinha que ter voltado. E fui fazer a prova, fiz a prova, passei e trabalhei, acho que 6 meses, um semestre. Estava implantando o curso, né? Então todo semestre tinha novas disciplinas, enfim. Sim. E logo em seguida saiu o concurso para essa disciplina. E eu, novo. E eu aprendi uma coisa, né? Com essa experiência, eu aprendi uma coisa, que quem se dedica e estuda, ou quem trabalha e estuda, geralmente tem sorte. Quem não trabalha e não estuda, geralmente tem azar. Eu trabalhava muito, mas eu não estudei para fazer o concurso, porque na época eu desconhecia o fracasso. Tudo que eu tinha colocado à mão para fazer, me disposto a fazer, tinha dado certo. Então, eu não via a necessidade de repensar o que eu pensei que era, eu vou seguir trabalhando, porque eu tinha chegado em Florianópolis, abri clínica, estava trabalhando, e também dava aula. E eu vou continuar e vou fazer o concurso, vou passar. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Eu reprovei no concurso. E aprendi cedo que ou tu te prepara ou não vai dar certo. Né? Enfim, então não conta muito com a sorte. A sorte, ela existe, lógico, mas não dá para ser o ingrediente principal da tua carreira. Né? E aí eu fiquei numa situação bem interessante, porque era a primeira turma, eu novo, me achando, e realmente eu me achava. Né? Hoje eu faço análise, eu devia ser muito, sei lá, né? Não sei, arrogante. Mas, enfim, era assim que eu era. Né? Então, eu gosto de relatar o que foi. E eu tive que vestir a sandália da humildade, né? Fiquei na universidade, precisava trabalhar,
Aí me ofereceram umas outras disciplinas, porque o curso estava implantando, precisava professor. Aí eu aceitei as disciplinas, enfim, fiquei bem, assim, numa situação totalmente desconfortável, mas não tinha muita opção. Logo na sequência, no início de 98, apareceu, então, o concurso público para a disciplina de neuro. E aí eu disse, bom, agora a pegada vai ser outra. Daí eu sentei, estudei, me preparei e aí fiz o concurso, passei no concurso e efetivei como professor da disciplina de fisioterapia, na época chamava aplicada a fisioterapia aplicada à neurologia ou algo do gênero, estágio em fisioterapia aplicada à neurologia. E desde então eu sou efetivo da Universidade do Estado de Santa Catarina, tive clínica também concomitante, trabalhei em outras universidades nesse período também, trabalhei na Univale, na própria ACE dei aula, enfim, na Estácio de Sá de Santa Catarina, então cada uma contribuiu um pouco. Depois de um tempo eu abdiquei dessas outras universidades, fechei a minha clínica e comecei a me dedicar quase que exclusivamente à Universidade do Estado e, obviamente, também outras questões, como o sistema e assim por diante. Nesse período também fiz mestrado. Contas, foi bom que você não passou, porque depois você teve a oportunidade de trabalhar na melhor área. Veja. Eu vou te contar que, assim, eu vejo que na vida da gente nada é por acaso, né? Então, assim, às vezes a gente quer muito uma coisa que não é pra gente, né? Enfim, tu não vai deixar de estar frustrado porque é uma coisa que tu queria, mas a gente precisa entender que a vida ela é justa e ela te entrega aquilo que te cabe, que tu está preparado, e às vezes a gente não está preparado. E é muito difícil fazer esse exercício de conscientização, de entender que às vezes eu não estou preparado para estar no lugar de vocês. E aí vocês é que tem que estar nesse lugar. Então, eu acho que às vezes as coisas a gente vê de uma forma que não são boas pela expectativa de conquistar aquilo, né? Mas eu acho que eu não posso, cada vez que eu penso na minha vida, eu vejo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Mas talvez só depois que a gente entende isso, né? No momento pra gente ali é uma derrota, uma frustração e tal, mas depois que acontece, daí de fato talvez venha, não exatamente o que a gente estava esperando, mas alguma coisa do gênero ali, aí você fala assim, não, realmente era para ter sido assim, né? Assim, se tivesse sido daquele outro jeito, talvez hoje eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então, são assim, todo mundo já passou por situações assim, né? São as lições que a vida nos dá, né? Pra gente aprender que talvez nem sempre o que a gente está planejando para a gente mesmo, ou com aquela expectativa, vai ser o que de fato vai acontecer, né? E a minha fala não é que a gente deva ficar parado esperando acontecer, a gente tem que correr atrás. Mas é que às vezes tu dá o melhor que tu tem e não é suficiente. Claro. E tu tem que entender que o fato de tu ter dado o teu melhor tem que ser suficiente para ti. Às vezes nem sempre tu atinge o que tu quer. Agora é horrível quando tu deu 50%. Aí a sensação é horrível. Quando tu deu 100% e não deu certo, era aquilo, foi justo, porque tu deu 100%. Agora, quando tu entrega menos do que isso, nos teus projetos de vida, aí talvez tu realmente fique frustrado, porque no final das contas o que sobe é que tu podia ter conseguido, se tu tivesse esforçado um pouco mais, se tivesse dedicado um pouco mais. E isso talvez frustre mais do que não ter atingido, né? Saber que tu poderia ter feito de uma forma diferente. Aprender com isso, né? Como o João falou, não é fácil a gente reconhecer, mas botar a mão ali na consciência, pensar, refletir, criar propósitos, né? Eu acho que eu falo muito assim, a gente, como é importante a gente ter objetivos e propósitos ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo do dia, né? Porque isso te dá uma motivação, isso te dá um porquê de fazer as coisas. E como você falou, e não importa, né, a magnitude do que a gente se propõe. A gente sempre tem que dar o nosso melhor, né? Claro. Independente do objetivo que é, né? Sandoval, deixa eu te pedir uma outra coisa agora. Aí chegou um momento da vida ali que você lembrou daqueles caras de terno que entraram na universidade, mas falou assim, puta, agora eu quero ser esse cara. Agora eu quero usar um terno. Não foi bem assim.
a gestão na sua vida, né? Em que momento despertou esse interesse pelos conselhos profissionais, né? Por ajudar a profissão dessa forma. Então, vamos lá. Bom, a UDESC, obviamente, tem um papel importante nisso, porque nessa minha opção de estar como funcionário público, como professor universitário, é comum na universidade pública, acho que quase todos os professores, exceto aqueles que realmente não têm vontade, enfim, acabam passando pelos cargos de administração, principalmente coordenação de curso, coordenação de estágio, enfim. Geralmente os núcleos de profissionais, no caso fisioterapeutas, nos cursos de fisioterapia, não é tão grande assim ao ponto de que em 30 e poucos anos de carreira não vai chegar um momento em que tu vai ter que ser o coordenador do curso, só realmente aquele que é muito refratário, o que consegue uma forma, quando é a vez dele, ele se afasta para fazer alguma coisa, volta, enfim, mas se não, mesmo que tu não goste muito da ideia, tu vai acabar em algum momento sendo o coordenador do curso, minimamente, sem falar em outras funções na administração, falando só dessa bem básica. E eu, em um determinado momento, fui para a coordenação do curso. E nessa época estava em plena discussão das diretrizes curriculares. E a gente estava mudando todo um paradigma, né? Enfim, de um modelo biomédico para um modelo biopsicossocial e tudo mais, enfim. E, obviamente, eu, como ali coordenador do curso, precisava entender mais sobre esse processo. E a gente está falando de um momento diferente do que hoje a gente tem, discussões nos núcleos docentes estruturantes e tal. A gente está falando que cada professor, bem dizer, dava aula do jeito que aprendeu na sua graduação e tal. A gente não tinha, assim, tanta verticalização ainda. Eu tinha acabado, acho que eu estava terminando meu primeiro mestrado, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz mestrado em engenharia de produção, área de concentração e ergonomia. Eu sempre gostei da parte também de saúde do trabalhador, ergonomia, enfim, e fui estudar um pouco sobre isso. Então, eu acabei encontrando uma associação chamada Abenfísio, e me aproximei da Benfísio porque ela tinha um encontro de coordenadores, e esse encontro de coordenadores, na programação, tinha discussão da implantação das novas diretrizes e assim por diante. Eu digo, aí que eu tenho que estar. E fui para a Benfísio, fui no congresso, enfim, conheci o pessoal. E pouco tempo depois eu fundava em Santa Catarina a primeira regional da Benfísio, a Benfísio Santa Catarina, que infelizmente hoje não tá assim a 100%. E na época, isso deve ter sido 2001, 2002, 2003, no máximo, eu acho que foi um pouco antes, 2001, 2002, a gente estava discutindo avaliação, estava discutindo, enfim, como que a gente ia fazer o currículo, a grade virar uma matriz, enfim, e era uma discussão intensa, muito interessante. E a gente formou aqui em Santa Catarina, na época já tinha alguns cursos, formou um núcleo da Benfísio, e a gente está falando de uma época que não tinha WhatsApp, o telefone celular ainda não era A assim comunicação tão... era muito diferente, né? A gente, dependendo do que tu tinha como aparelho, ou como plano, tu pagava para fazer a ligação e para receber a ligação, então assim, era algo que poucos podiam Parece que ter. faz uma vida isso, né? Nossa. Não, foi ali, faz pouco tempo que a gente achava um chiquérrimo pegar o BlackBerry, aquele lá, acho que era Aqueles BlackBerry, não bem lembro. grandão. Nossa, você não pagava para receber ligação. Aperte para falar e solte para escutar, né? E tu andava na rua assim, alô, tudo bem? Soltava. Aí outra pessoa falava, tudo, isso aqui. Então, era muito legal, né? Enfim. Abria a tampinha do celular, puxava a antena dele aqui, né? Então, assim, era uma outra época. E aí foi justamente nessa época, em 2003, que começou a nascer a ideia do Crefito 10, em Santa Catarina. Então, o Crefito 5 fez uma secretaria aqui em Santa Catarina, e aí, em algum momento, o Conselho Federal entendeu por criar, em 2003, o Crefito 10. E baixou a resolução, criou o Crefito 10. Eu, nesse momento, estou ali dando aula e no curso, enfim. Mas um outro grande amigo aí que
que o sistema me trouxe, o Dr. Paulo Luiz Crocmo, que foi o primeiro presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª região aqui em Santa Catarina, começou a montar um grupo e entrou em contato comigo, se eu tinha interesse e tal, não sei o quê, enfim. E acabou que o Conselho Federal, na época, tinha uma dinâmica de indicar um colegiado temporário, que tinha a premissa de fazer a primeira eleição em um prazo máximo de 1 ano, para botar o conselho a funcionar e fazer essa primeira eleição. E aí, por conta desse meu contato com os professores e tudo mais, eu acabei sendo convidado para fazer parte desse grupo. E entrei, então, para o CREFITO 10, como eu era, se não me engano, conselheiro suplente. Eu acho que era conselheiro suplente, enfim. Meu foco era dar aula, enfim, tá trabalhando. E o conselho apareceu, como eu estava na associação, me pareceu uma coisa interessante, eu disse, estou dentro. Vamos lá. E aí eu comecei a me encantar com a questão das normas, principalmente no que diz respeito aos processos éticos. E, em algum momento, eu fui presidente da Comissão de Ética e Deontologia do CREFITO 10, mesmo na época sendo suplente. Em 2005 teve a primeira eleição, eu participei como conselheiro, o Dr. Paulo Luiz Crocmo foi o idealizador e quem capitaneou o grupo todo. A gente acabou se elegendo, enfim, e aí então a primeira gestão 2005-2009 eu participei como conselheiro, e aí em 2009, na segunda gestão, o Dr. Paulo Luiz Crocmo entendeu que não continuaria, enfim, e acabou que eu montei um grupo e comecei a participar, e eu já gostava da ideia, já gostava, aprendi a gostar, e aí a gente acabou ficando envolvido com o CREFITO 10, na gestão de 2009 a 2013, 2013 a 2017, 2017 a 2021, e 2021 em tese até 2025, mas agora acabou que a gente também se lançou aí em relação ao Conselho Federal, e eu, então, esse ano deixei o CREFITO 10 e assumi, então, o Conselho Federal. E sabe, esse é o resumo da ópera. Não, mas sabe que você falando é uma coisa que, né, assim, eu não tenho nem perto e vou falar e vocês não vão vir. Não, viu? Falou, e não, comigo não vai ter isso, mas eu também nunca me imaginei envolvida com nadinha de... Né, a associação, na época nem existiam, né, as associações ainda, mas, enfim, conselho. Eu me lembro que aqui no Paraná, eu acho que, eu não sei, eu também sou meio ruinzinha de datas, mas eu me lembro que assim, meu primeiro contato um pouquinho mais direto foi com o Espiridião, porque eu acho que ele entrou aqui para o CREFITO logo depois que eu me formei. Assim, eu não tenho muito essa noção de datas, mas eu acho que foi um pouquinho depois, eu já era formada, porque quem assinou minha carteirinha era o Ábido, e acho que depois entrou o Espiridião, se não me falha a memória. Mas, assim, era uma coisa que nunca me passou pela cabeça, né? E fui aqui conselheira no CREFITO 8, mas que surgiu da minha passagem pela Abrafim, né? Acabou puxando por conta disso. Mas uma coisa que é interessante, assim, ouvindo você falar, foi muito parecido, porque é uma coisa que eu acho que, de cara, né? Eu acho que pouquíssimos estão estudando fisioterapia e pensam, nossa, quero participar do sistema CREFITO COFITES, né? Acho que é muito, muito difícil isso já ser nato ali, né? Mas é uma coisa muito envolvente, e eu sempre falo isso, né? Que eu aprendi de fato o que é a fisioterapia depois que eu fui conselheira do CREFITO. Porque é um mundo muito diferente, a gente tem noções, né, dessas questões éticas, dessas questões disciplinares, dessas questões normativas, a gente entende a complexidade que é uma profissão do tamanho que é a fisioterapia, né, e assim, é muito difícil também, né, não
É bem difícil, né? Assim, são cargos muito, muito, não é para os fracos, né? Mas eu acho que em termos de crescimento profissional, e aí eu te falando mesmo, assim, enquanto professora, me ajudou muito hoje quando, assim, na minha forma de ensinar, hoje eu dou muito mais atenção a estas questões de normativas, questões éticas, do que eu dava lá atrás, né? Na minha forma de atendimento, a gente aqui atende na universidade, né? Apesar de ser universidade pública, a gente consegue fazer, né? O que a gente chama aqui de plantão docente. Então, assim, na minha forma de dar assistência ao paciente, então, assim, mudou demais a minha forma mesmo de enxergar a profissão. E isso eu devo aos poucos anos que eu estive ali dentro do conselho, sabe? Chega a ser realmente, como eu disse, é difícil, é árduo, né? Apanha, apanha e apanha, mas, assim, pessoalmente, para mim foi muito importante, sabe? Foi uma fase de muito crescimento para mim, assim, eu assim, tiro de novo milhões o chapéu, porque, assim, para mim também uma vez de gestão foi suficiente, tenho certeza que não sou tão forte quanto vocês. Para mim, falei, não, chega de apanhar, vamos para a próxima, então já deu, mas, assim, realmente, assim, algo que acho que muda, né, assim, se as pessoas pudessem um pouquinho entender o que é esse universo, eu acho que nossa profissão estaria bem mais, né, bem mais lá no topo, né? Porque, como você diz, criticar, né, falar, assim, isso a gente tem bastante, né? Mas na hora que a gente precisa ali para ajudar, então tá, né? Não tá bom, mas me fala, o que a gente pode fazer? Aí a conversa muda, né? É verdade. Na realidade, se tu não gostar, não tem como ficar. Às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, por que tu ficou tanto tempo no CRIFTO 10, né? Ou foi agora pro COFIT e tal. É porque eu gosto, não tem outra opção, né? Assim, eu levo a minha vida e para mim a vida tem duas coisas que eu não abro mão. O meu dia a dia ele tem que ser leve. Eu não aceito um dia pesado. Esse não é um dia bom. Ele tem que ser leve. E eu tenho que me divertir. Eu tenho que fazer alguma coisa que me faça bem. E isso não quer dizer que a minha vida não tem problemas, não. Mas os problemas que eu tenho eu escolhi ter eles. E eu tenho ciência disso. Então, mesmo no sistema, os problemas que vêm não são problemas que vieram me buscar. Eu fui ao encontro deles. E isso muda toda a lógica do que está acontecendo. Então, são problemas que eu decidi enfrentar. De alguma forma, eu penso em tornar eles leves, pelo menos para mim. Eles não vão ser suficiente para tirar a minha paz, tirar a minha tranquilidade, porque senão eu estou no lugar errado. Se eu me deixar impregnar pelas nuances do problema, eu fico cego e não consigo resolver o problema. Então eu tenho que estar tranquilo para poder resolver o problema. E, obviamente, eu tenho que me divertir ao longo dessa construção, me divertir quando estou me divertindo aqui conversando com vocês, enfim. Então, esses pequenos momentos que a gente tem entre uma situação tensa e outra fazem tudo valer a pena, né? Porque senão não tem lógica tu ficar se incomodando, elevar tua adrenalina, teu cortisol lá nas alturas, porque não vai valer a pena. Não vale a pena. Então, o pessoal pergunta, por quê? Porque eu gosto e porque isso, de alguma forma, me faz bem. Me faz bem eu poder me colocar à disposição para resolver problemas, para gerenciar situações que, de forma alguma, me abalam emocionalmente ou pessoalmente. Porque se isso acontecer, eu estou no lugar errado. Aí eu preciso deixar de tentar contribuir e entender que eu estou no ambiente errado. E buscar um ambiente que seja melhor para mim, dentro das minhas possibilidades e assim por diante. Então, eu vejo assim, entendo, e obviamente meu dia é estressante, vocês podem acreditar nisso, não é muito fácil, Não não. tenho a mínima dúvida.
mesmo quando estava no CRIFTO 10 não era diferente. Eu sempre busquei estar muito perto dos profissionais, óbvio que isso não é visto por todos, não tem como. Santa Catarina tem 14 mil profissionais, não tem como tu dar bom dia para todos os profissionais todos os dias, mas sempre tive à disposição e sempre procurei me envolver muito com o que estava acontecendo com a profissão no estado que eu era responsável pela jurisdição. Hoje, óbvio, se vocês perguntarem assim, tu gerencia as situações no Conselho Federal tão bem como tu gerenciava, ou pelo menos tão à vontade como tu gerenciava no CRIFTO 10? Não, não, porque não faz 60 dias que a gente assumiu. Então é algo novo para mim, né? Mas o conceito é que agora eu cuido de 20 regionais, né? E esses regionais, em conjunto, cuidam de 410 mil fisioterapeutas no Brasil, sem falar, E fora nesse os momento, terapeutas ocupacionais, dos né? terapeutas ocupacionais. Então, o meu objetivo agora é poder fazer o sistema funcionar como um sistema e a gente trabalhar em conjunto com 20 regionais. E essa conduta do sistema, eu espero no próximo quadriênio que os profissionais entendam algumas coisas. Uma delas é que o sistema não é algo off profissão. Todo mundo faz parte do sistema. Sim, Todo sim. profissional habilitado ao exercício deveria sim se importar com o que acontece no sistema. Porque quando eu digo sistema, é o sistema Cofito-Crefitos, né? Tem diversas Sim. interpretações para o Deixa sistema, claro, né? deixa claro. É a Matrix, tal, não. Estou falando do sistema de normatização das profissões, da fisioterapia e terapia ocupacional. Por quê? Porque hoje, se a, a competência legal atribuída ao Conselho Federal e que hoje eu exerço a presidência, se for mal utilizada, eu posso afetar a vida de vocês. Isso pode refletir diretamente na mesa de vocês, na família de vocês e de mais 410 mil colegas. E a gente tem que entender que somos nós que gerenciamos as nossas profissões. Eu sou um fisioterapeuta, poderia ser um terapeuta ocupacional na posição que eu ocupo, mas não é alguém externo à profissão. Ou a gente entende que a gente está do mesmo lado e que a gente precisa entender que os limites são para todos, que limite não é uma coisa ruim, não é uma coisa do mal, muito pelo contrário. Os limites te permitem o teu fazer, a tua habilitação. Um profissional hoje, o maior problema que a gente tem é o total desconhecimento dos nossos profissionais das normas que regem as duas profissões. Por quê? Porque como é que eu... E às vezes eu converso também, né, com os colegas, assim, como é que a gente joga canastra sem conhecer a regra? As regras. O Você que, vai que é perder? um... Vai perder? Não. O problema é que quando eu desconheço a regra, cada um joga um jogo. E hoje a gente precisa recuperar a nossa visão de sistema e entender que a norma é para todos, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, porque senão em cada lugar tem um fisioterapeuta achando que a forma com que ele interpreta o seu fazer sem nunca ter lido uma norma é a correta e os demais estão errados. Então a gente tem um desafio bastante grande, que é tentar trazer para o nosso profissional que a habilitação profissional dele tem um espaço a ser ocupado e que quando ele desconhece, ele pode estar superestimando a sua habilitação, e isso não é legal, porque ele pode estar adentrando as outras áreas e áreas restritas, assim como a nossa, sempre que alguém tenta entrar na nossa área, a gente não fica feliz, Sim, porque a gente entende que é um invasor, então a gente tem que tentar não se comportar da mesma forma, e sempre que eu faço um subaproveitamento da minha habilitação, eu deixo de dar 100%, e aí é complicado. Então, o profissional fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional também, ele tem que ter ciência do que é o seu 100%, para ele dar o seu 100% todo dia, e com certeza ele vai ter sucesso, porque ele vai aproveitar o máximo da sua profissão. E às vezes a gente vê que o nosso profissional subutiliza a sua habilitação e entende que
a profissão não corresponde às suas expectativas. Mas, na realidade, é um pouco de desconhecimento real do que é, a fisioterapia e quais são os seus limites, né, Limites. Eu acho de que essa é uma atuação. palavra importante, né? Que tem Com limite certeza. de atuação a nossa profissão e todas as outras, né? Assim, cada um tem o seu ali, né? Sandoval, deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto aí. Eu acho que a gente tem aqui uma baita oportunidade, né? Porque o podcast, eu vejo ele como uma coisa muito democrática, sabe? Assim, hoje pode ser que a gente está sendo ouvido aqui por um aluno que está começando o primeiro ano, o primeiro período do curso de fisioterapia, literalmente do Oiapoque ao Chuí, e a gente tem ouvintes aqui também com 30, 40, 45 anos de carreira, e que, assim, talvez eles nunca tiveram acesso a ouvir um presidente de Conselho Federal falar, sabe? Então, assim, ó, o que eu acho que é bacana nisso? Muitas vezes a gente tem aquela visão de que, assim, e todo mundo aqui já ouviu essa frase, né? Ah, mas o Crefito e o Cofito não estão nem aí com o meu salário, não brigam por remuneração profissional, aquela coisa toda. Na verdade, isso está enraizado no nosso desconhecimento do que é, de fato, de legislação do Conselho Regional e do Atribuição, Conselho né? Federal, né? Quais são as atribuições que esses conselhos têm, de fato? Então, aqui talvez você usar desse espaço para deixar claro para o profissional o que de fato ele deve recorrer ao CREFITO, quando ele deve recorrer ao COFITO, quais são basicamente as atribuições que esses conselhos têm, né? E quais são as tuas intenções ou do teu grupo, né, enquanto chapa de Conselho Federal. O que vocês querem incrementar na nossa profissão? O que vocês pretendem implementar? Porque, claro que a gente tem toda essa parte burocrática, né, de normas, regulamentos, cumprimento de regras, de código de ética e assim por diante. Mas eu vejo também que não dever, mas assim, faz parte do fazer de um presidente de conselho promover a nossa profissão, né? E deixá-la cada vez mais importante socialmente falando, profissionalmente falando. E você falou, né? Assim, veja, você comanda hoje uma legião, são quase 500.000 de pessoas. Pô, isso é inimaginável, né? São quase 500 mil fisioterapeutas. Então, assim, pô, tem muita gente e ao mesmo tempo que tem muita gente errando, tem muita gente acertando, não é tão fácil comandar tudo isso, né? Então, me fala qual que é a tua visão disso que eu abordei. Eu só vou Vamos fazer lá. um parênteses aqui. Claro. Ele, João, né, enquanto regional, enquanto federal, eu não sei quantos nós temos de terapeutas ocupacionais, mas passa, porque na verdade é a legião das duas profissões, né? Sim, Eu acho que esse dando aí uma é o vista outro desafio que vai lá para o teto. Então vamos lá, João. Se eu esquecer de algum detalhe, tu me ajuda. Vai Bom, ter que resumir, né? Senão. Primeiro, realmente a gente tem aí um contingente de profissionais bastante interessante. Eu acho que o principal objetivo do grupo que eu represento é buscar esse resgate da nossa identidade enquanto sistema, né? É importante que o profissional entenda que ele faz parte do sistema COFITO-CREFITOS e não tem outra forma de agir se ele quiser trabalhar, porque ele é obrigado a estar registrado para poder trabalhar como fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. E aí vem o papel da autarquia, né? A autarquia foi criado, o conselho foi criado e ele pode ser considerado uma administração federal indireta, ou seja, é aquela, se não me engano, o Decreto-Lei 200 de 66 ou 64, enfim, posso estar equivocado na data, que fala sobre
essa questão da administração direta e indireta. Na direta, são os órgãos governamentais, onde eles são financiados pela arrecadação do governo federal. A indireta são aquelas que se autossustentam, seja como for, ANAC, enfim, outros, algumas têm participação do governo federal e tal, mas as autarquias entram aí, principalmente as autarquias de fiscalização profissional. E o nome já diz tudo, são órgãos de fiscalização dos profissionais, não são agremiações ou grupo de amigos que versam sobre como a gente pode ser melhor. É uma autarquia fundada com um fim específico, e é quase específico, de criar normas de conduta que garantam, principalmente, a segurança do cidadão. E, obviamente, ele deve não só criar, quem cria é o Conselho Federal, mas também fiscalizar se as normas criadas são respeitadas pelos profissionais. Aí entram os regionais. Esse é o principal papel do sistema COFITO-CREFITO. E a criação das autarquias, e as autarquias não foram criadas especificamente para fisioterapia e terapia ocupacional. Todas as profissões, até mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma configuração diferenciada, tem mais ou menos o mesmo objetivo, que é fiscalizar os colegas para garantir que o cidadão não seja vítima de um mal profissional ou de um não profissional. Então, o objetivo e a função principal é essa. A proteção Óbvio social. que quando... Proteção social. E eu acho que esse talvez seja o maior equívoco hoje, né? Porque, assim, as pessoas, elas geralmente entendem que o sistema, ele está aqui para nos proteger enquanto profissionais. Claro que isso acontece indiretamente, não quer dizer que não, o sistema quer só me ferrar, então é bem o que eu achava mesmo. Não, mas a principal função é proteger a sociedade. Em tentando proteger a sociedade, aí eu tenho todo um código de ética, um código de conduta, né, as normativas, e daí balancear isso com o tal do crescimento da profissão, né? Então, a criação das normas, obviamente, as resoluções, enfim, os acórdãos, ele às vezes possibilitam que de uma forma ou de outra o fazer do profissional seja contemplado, mas sempre com o intuito de garantir que a população tenha acesso ao que de melhor a profissão tem a oferecer, e não necessariamente assegurar um melhor mercado para o profissional. Esse não é o objetivo da norma. O objetivo da norma, mesmo quando normatiza um avanço, é garantir que aquele novo procedimento ou aqueles procedimentos realmente trazem resultados positivos, mensuráveis, confiáveis para a população. Então, o E sistema... dentro dos limites da profissão também, né? Eu acho que isso tem que estar claro também para nós, né? Assim, senão eu acho que é muito fácil a gente se perder, e de novo, dentro do próprio sistema, né? A gente está falando que é um sistema que abraça duas profissões. Isso já são duas profissões que são co-irmãs, né? A gente, bem lá atrás, no início, né? Quando éramos todos técnicos, a gente tinha um longo caminho junto, né? Então, assim, se não houver limites, eu falo, aí a gente termina de perder a identidade profissional, né? Porque a gente acabou de falar bem lá no começo, né? Do quanto é importante para nós esse reconhecimento da sociedade, mas esse reconhecimento da sociedade, ele está vinculado à identidade profissional, né? Ele tem que saber, olha, quando eu procuro um fisioterapeuta, eu procuro para isto. Quando eu procuro um terapeuta ocupacional, eu procuro para isso. E quando eu procuro um dentista, quando eu procuro um médico, cada um tem o seu objetivo. Isso, eu acho que essa é a valorização profissional, Claro. Né? Não, com certeza. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma conotação de porque estão pagando anuidade, isso confere algum outro benefício, digamos assim. Obviamente, o benefício de tu poder acordar e trabalhar tranquilamente,
ter um mercado de trabalho relativamente seguro, porque segurança, nesse caso, a gente não pode garantir 100%, porque a todo momento alguém tem uma brilhante ideia de talvez avançar em cima das nossas competências, né? E aí é o papel do sistema defender, obviamente, as prerrogativas das duas profissões. Então, aí, às vezes, a nossa ação é sim uma ação protetiva, não necessariamente da Cibele, do João, mas das duas profissões e das nossas normas, das nossas leis. Então, nós somos bastante aguerridos nessa defesa, enquanto o sistema inteiro, mesmo os que me antecederam, sempre fizeram isso da melhor forma possível. Nem sempre se tem êxito, porque quando a gente vai para uma discussão judicial, a gente terceiriza a possibilidade de resolver aquela situação com bom senso, com ciência, com ponderação. A gente diz, olha, pessoal, não tem mais o que fazer, juiz, advogado, diz aí o que eu tenho que fazer, que eu vou aceitar a tua decisão, porque entre as partes aqui a gente não tem condição de conversar. E aí, obviamente, as decisões que são decisões judiciais nem sempre São vão justas. ser favoráveis para aquele nosso anseio. Eles vão usar seus critérios para julgar as ações. E a gente tem que entender isso. Uma derrota judicial não significa a nossa incompetência velada em determinada área. Às vezes é só, sei lá, um entendimento de um terceiro que Interpretativa, né? é interpretativo, né, de uma situação, enfim. Então a gente precisa, antes de sair judicializando, esgotar todas as possibilidades e a gente tentar argumentar com as partes, sejam elas quem for, a possibilidade de a gente resolver os nossos problemas, né? Enfim, mas muita gente nutre essa expectativa de que o sistema vai estar ali garantindo para ele alguma coisa que talvez se frustre. Eu vejo hoje, a gente tem um núcleo muito forte de profissionais, a gente tem as nossas associações, enfim, Cibele falou de uma, que eu também sou sócio fundador da Abrafin, então, assim, me orgulho bastante de ser sócio, sou especialista neurofuncional também, então, assim, um motivo de orgulho. A gente tem a gente tem os sindicatos também, enfim, tem o sistema, e, e a gente, às vezes, encontra profissionais que, mesmo a gente tendo, sei lá, mais de 20, 30 associações nacionais, algumas são de especialidades, outras não, esse profissional ele não é associado a nenhuma associação. Nenhuma é boa o suficiente, ou entrega alguma coisa interessante para ele. Então, ele Se não busca muito participa de nenhuma benefício, né? associação. As Não pessoas sei acham se... que estão se associando a um clube, né? Opa, vou Eu, lá, ficar sócia da eu, Brefim, o que ela me traz de bom? eu não julgo, mas, assim, será que nenhuma associação? Beleza. Ele também não quer participar do sistema, porque De não é para cara. ele, não gosta e tal. Então, beleza. E ele, muito menos, quer participar do sindicato ou ser minimamente sindicalizado. Às vezes não tem o sindicato de fisioterapia e terapia ocupacional, mas tem sindicato da saúde, sindicato dos professores, enfim, mas ele entende que não quer. E de dentro do seu consultório, de dentro da sua clínica, de dentro da sua rotina, ele entende que o mundo deveria girar ao contrário. E aí fica difícil porque ele literalmente ele tem a seu favor a sua opinião, a sua visão de mundo, às vezes dividida ou compartilhada em um grupo de WhatsApp, às vezes que grupo de WhatsApp quem participa sabe o quão difícil é ter um grupo que realmente discuta alguma coisa de uma forma ampla, né? Geralmente é um grupo muito fechado. Todos Aham. naquele grupo torcem para determinado time. Então, todo mundo ali fala alguma coisa complementar, enfim. E quando criticam, criticam com espaço de fala, porque eles torcem para o mesmo time. Então, eles podem criticar. Eu, se não torço para aquele time, não posso ir lá e dizer, nossa, foi ruim o jogo hoje. Eu só digo, quem tu pensa que é para falar mal do meu time e tal? Então, fica difícil crescer com esse tipo de situação. Mas ele participa daquele grupo e sai por aí dizendo que a situação da profissão não é como deveria ser. Só que ele não está acompanhando a luta das associações por um crescimento técnico-científico, ele não entende o papel das associações nesse sentido, de muito ou quase tudo que a gente evoluiu tem direta ou indiretamente o dedo das associações, porque os profissionais que realmente
em algum momento, se eles não participaram, mas eles vincularam o seu saber numa associação, num congresso internacional, enfim, então gira em torno desse ambiente, mas o pessoal entende que isso não é para eles. Por outro lado, mesmo não achando certo o que o sistema entrega no seu regional, seja ele onde for, porque críticas não faltam, nossa, eu pago anuidade, não ganho nada em troca, não sei o que, não sei o que. Ele também nunca se dispõe vou me candidatar, porque também não é para ele e tal. Então, assim, alguns profissionais, infelizmente, nos privam da sua capacidade e da sua visão quando eles optam por não se envolver. Como eu disse no início, a gente tem que ser consciente das nossas opções. Se eu não quero dirigir, se eu vou entregar, João, dirige o carro, eu tenho que confiar no João. Eu não vou dizer, João, olha o buraco, só se for uma coisa de acidente, sei lá, para evitar uma. Mas se não, vou dizer, João, dá das João, olha esposas, só. né? Função da esposa. Cuidado, freia! Então, assim, se eu pedir para o João dirigir, se eu disse, não, pode dirigir, João, eu tenho que confiar que o João vai me levar em segurança até onde ele puder e depois vai passar o volante para outro. Então, assim, só que a grande maioria não quer dirigir e ainda não valoriza. Eu acho. A crítica nem me atinge assim tanto, porque eu acho que a crítica é boa, faz ver lados que às vezes no teu dia a dia tu acaba não vendo. Eu acredito muito nisso. Naturalmente. Eu conheci muito poucas pessoas que se acordavam de manhã para fazer o seu pior. A maioria se acorda para dar o máximo e fazer o seu melhor. E, por algum motivo, às vezes isso não acontece. Então, eu valorizo o esforço de cada um dentro da sua área, da sua atenção, do seu espaço. Eu acho que, mesmo aquele que oferece uma contribuição humilde para a profissão, na condição que ele se encontra naquele momento, por diversos motivos, ele está buscando melhorar, ele está buscando contribuir, enfim. Mas a gente tem, às vezes, alguns colegas que não é que não criticam, a crítica é boa, mas, infelizmente, mesmo sabendo como fazer o certo, eles fazem a opção de, às vezes, ficar à margem. Isso é perturbador em algumas situações. E sabe que eu sei que não é nem o intuito do podcast isso, né? Mas eu acho que eu vou até aproveitar o espaço, mas eu acho que a gente tem que aprender enquanto profissão, e aqui pela conversa, né? Fisioterapia e terapia ocupacional, né? Mas mais especificamente aqui para fisioterapia, a gente precisa aprender a se unir mais, né? Porque como você falou, tudo bem, você torce pro Avaí, o João pro Corinthians e eu pro Paraná. Tá, né? O dia que jogar Paraná e Avaí, nós vamos estar de lado oposto. Mas a hora que o Avaí ou o Paraná forem representar o Brasil, eu preciso estar do mesmo lado, eu preciso torcer a favor, né? Porque senão todo mundo vai perder, né? Acho que isso que as pessoas acabam não entendendo. Eu não preciso também concordar 100% com o que a outra pessoa faz, né? E acho que isso nunca vai existir em nenhum lugar do mundo, né? A gente tem o nosso trabalho ali, a gente está falando aqui de sistema, mas nós trabalhamos em universidades públicas, né? Que tem um núcleo pequenininho ali, 30 professores, e a gente não pensa igual, né? A gente tem discussões, a gente tem, né, formas de trabalhar diferente. E isso faz parte da vida, faz parte do ser humano, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar com, né? Assim, o nosso objetivo tem que ser o mesmo, concordando ou não concordando, mas eu não posso lutar contra, né? Eu não posso torcer contra, eu não posso jogar contra mesmo quando, né? Assim, é hoje o que nos representa, né? Então, eu acho que a gente, e até isso soa mal diante das outras profissões, né? Porque, assim, por isso que eu digo, a gente tem que saber se unir, né? Se a gente quer realmente crescer e ampliar, né? Tudo que todo mundo pede, a gente precisa minimamente torcer, né? Para aqueles que nos representam, principalmente quando eu estou totalmente à margem, né? Foi mais ou menos o que eu quis dizer. A gente, assim,
No início eu falei, o que que me move? Uma inquietude. Tem coisas que eu não concordo. Agora, o fato de eu não concordar não significa que eu vou, de uma forma nada resolutiva, sair por aí tentando angariar seguidores para minha visão do que não funciona. Porque isso, talvez eu só esteja tendo uma visão equivocada, e aí eu vou influenciar um monte de gente equivocadamente, e definitivamente isso não vai resolver se ficar só na minha opinião. Então, para que se resolva, tu tem que se aproximar, tu tem que te envolver, tu tem que, não quero me envolver nesse momento, tem que se aproximar de quem está envolvido, tentar de alguma forma ser ouvido, tentar de alguma forma contribuir, porque a gente está falando das nossas profissões. Não existe o lado do sistema e o lado dos profissionais. É o mesmo lado. A gente é que Até está porque os entrando. sistemas são profissionais. Não Foi o tem que eu ninguém disse. ali, não tem, né? Não tem ninguém de Se a, fora, né? se a administração está ruim, é um colega que está administrando. Não é alguém externo às nossas profissões. Então a gente tem que ter tranquilidade, enfim, tentar mudar o cenário, tentar contribuir. E no momento devido, se tu tiver a oportunidade, buscar fazer diferente. Isso não significa fazer melhor nem pior. Eu acho que às vezes a gente polariza muito, quer muito ter razão, muito ter certeza de tudo, sendo que, assim, tu não tem nem certeza se tu vai amanhecer no outro dia, né? A gente devia Exato. começar agradecendo o presente que a gente tem todos os dias, de abrir os olhos e ter mais um dia de presente, né? Sem dúvida. Porque essa nossa incerteza da nossa própria existência me choca muito quando a gente tem outras certezas que, nossa, então eu acho que não é o objetivo ter mais certeza, eu não quero aqui ter mais certeza que a Cibele, porque é uma professora, pesquisadora, trabalha há anos na Neuro, como é que eu vou competir com ela? Mais é que conversar com ela, tentar aprender, tentar de alguma forma equilibrar o meu conhecimento com o dela, né? Se tentar absorver o Aí, máximo esses dias, possível. Sandra Val, você acredita que essa semana mesmo, meus alunos tinham prova, né, do estágio, aí resolveram estudar, né? Professora, peguei um artigo teu, achando que estava abafando, né? Vou pegar um artigo dela para estudar. Peguei um artigo teu. Deu, é? Qual? E eu vou te confessar que eu não me lembrava. Mas você é coautor. Achei Ah, muito é? chique. Show. Aí, Que bom. Tá eu, você, a GCL, e daí acho que era uma Show, aluna show. da GCL. Ou Show, show. eu não lembro de onde ela era aluna. Falei, viu que Legal, chique. legal. viu, Então, deixa eu eu acho que aproveitar para não só perder o gancho da discussão que a gente estava ali. tá. Sandroval e Cibele, né? Eu vou tentar fazer uma ponderação aqui, veja o que vocês pensam sobre isso. A gente falou muito, ou abordou esse tema, que é a questão do limite da nossa profissão, né? Ao mesmo tempo, por ser uma profissão muito recente, de 1969 para cá, nós crescemos muito, a gente passou a ter muito mais reconhecimento social, né? Como a Cibele falou no início ali, dificilmente alguém não sabe o que um fisioterapeuta faz hoje, apesar de, talvez para essa molecada que está mais nova, achar assim, como assim não sabia? Gente, não sabia. As pessoas não tinham noção do que um fisioterapeuta fazia, então a gente tinha que ensinar o que era a nossa profissão. E isso é muito recente, tá? Muito recente mesmo. Mas, assim, ó, fazendo um contraponto, será que esses profissionais que hoje eles estão chegando muito perto do limite da nossa profissão, quem passou antes, será que também não foi responsável por chegar próximo desse limite e fazer a nossa profissão crescer? Entendem isso? De que, assim, é importante a gente ter pessoas na nossa profissão que dão um salto além, mas deixar claro aqui que elas têm que dar um salto além respeitando as 4 linhas da nossa profissão, né? Assim, tudo tem um limite. O que vocês pensam sobre isso, assim? Porque o que a gente mais vê hoje, talvez seja o maior desafio do conselho, é tentar frear essas pessoas que estão indo muito além, né? Que elas realmente estão invadindo outras profissões. O que vocês pensam sobre isso? Então, não Vou sei se a deixar você Sibeli falar. quer falar. Pode falar, Sibeli, não tem problema. Na verdade, eu vou fazer uma fala bem curtinha, assim. Eu não tenho dúvida alguma, João, que tudo que a gente conquistou
a gente estava muito próximo, né? Eu vou dar o exemplo da respiratória, né? Que eu e o Sandro Val falamos que a gente gostava, né? No começo ali da carreira. Hoje, o que um fisioterapeuta faz na UTI com primor, alguns anos atrás, era impensável, né? Toda a conquista de espaço, e que a gente vê isso muito forte até dentro do Brasil. Fora do Brasil, o fisioterapeuta não tem esse espaço dentro de um hospital, dentro de uma UTI. São pouquíssimos países que a gente é tão reconhecido e tão imprescindível quanto o fisioterapeuta aqui dentro da UTI. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que essas conquistas, elas exigem, né, estar próximo do limite, mas não necessariamente ultrapassar o limite. O que eu quero só resumir? Eu acho que toda luta, e luta no bom sentido, né? Todo objetivo, toda conquista, ela é válida quando a gente não perde o foco e a noção do nosso fazer profissional. Então, assim, quando aquilo se justifica para melhorar a minha atuação enquanto fisioterapeuta neurofuncional, né, e está dentro do que cabe a mim enquanto profissional, eu acho que, meu Deus, né? E um exemplo muito básico são as tecnologias, né? Hoje a gente tem coisas tecnológicas que nem, bom, né? Falando que nem celular direito tinha na época, quem dirá tudo que a gente tem. Mas eu acho que essa noção de fazer profissional, ele tem que estar muito claro, né? Do que cabe a nós, na nossa definição de profissão, né? Enfim. Eu acho que quando a gente fala sobre, e eu entendi a, a provocação do João, provocação no sentido da pergunta, eu acho o seguinte, acho que o protagonismo, ele tem que ser, óbvio, aceito por quem vai fazer essa readequação do limite. Então, a gente tem colegas que são protagonistas em algumas áreas. Mas existe uma questão, quando a gente observa a profissão nos primórdios, esse protagonismo se dava muito mais por, eu vou usar o termo briga aqui, mas não no sentido de arruaça, no sentido de ser aguerrido, de disputar mesmo ali, milímetro a milímetro, espaço em diversos cenários. No hospital, na clínica. Então, a gente queria ser reconhecido, Né? sou No fisioterapeuta, esporte, né? eu faço Assim, isso, eu faço aquilo, esse paciente é meu. Então, a gente brigou muito. E, obviamente, tiveram alguns colegas com protagonismo acima da média nessa briga. Depois, a gente precisa entender que, obviamente, a gente tem um decreto-lei, a gente tem a Lei 6.316, mas a gente não pode entender que o fisioterapeuta deve ser formado nos mesmos moldes do Decreto-Lei 938, ipsiliter. Por quê? Porque o mundo mudou. Hoje a gente tem a IA, e aí? Há 50 e poucos anos atrás não tinha. E aí? Enfim, então, Temos que nos isso não, adequar. isso não acontece só com a fisioterapia, acontece com todas as profissões. Ou seja, a possibilidade de busca de fazer e de conhecimento aumentou muito. Hoje a gente conta com um protagonismo que ele tem muito mais essência, que é a evidência científica naquilo que a gente faz. Obviamente, a nossa verticalização, eu ouso dizer que talvez a fisioterapia e também a terapia ocupacional, mas aqui falando da fisioterapia, talvez seja uma das profissões da área da saúde que mais tem mestres e doutores. E eu não estou aqui falando sobre dados concretos, pode ser que eu esteja muito errado, mas a gente não é a que menos tem, com certeza. A gente precisa entender que a ciência faz com que a gente entenda alguns processos e possa avaliar se esses processos são reprodutíveis, se eles têm resultado ou não.
Sandroval, então tu está dizendo que só dá para fazer o que tem uma base científica robusta? Não, eu estou dizendo que o que tem uma base científica robusta permite a gente crescer com uma tranquilidade muito grande. E aí é fácil, em linhas gerais, a gente reestabelecer os limites. Por quê? Porque a gente vai ter argumento para discutir com quem disser que não. A gente vai usar uma linguagem universal, que é a linguagem da ciência, a comprovação através do resultado. E aquilo que ainda não tem evidência, vamos fazer o dever de casa, produzir a ciência, produzir evidência. Exato. Nada nasceu eivado de evidência. Então o que não tem evidência não funciona. Se tem evidência que não funciona, é uma coisa. Claro. Se não tem evidência, o que está faltando é pesquisa. Se não foi estudado, é outra coisa, né? Quem está na pesquisa sabe que nem tudo se publica, infelizmente. Então, quem está produzindo também sabe que não dá para publicar em todas as áreas da mesma forma. Tem áreas que não tem revista que queira publicar e aí fica difícil tu publicar um artigo, um capítulo de livro, é muito complicado. Então a gente tem que ter essa noção antes de sair dando a opinião, porque não encontrou um artigo, não encontrou uma meta-análise, a gente precisa entender que todo o nosso fazer, a gente busca dar essa robustez. Né? Mas algumas áreas que chegam, enfim, algumas que estão há muito tempo, nós temos áreas que são tidas como áreas extremamente embasadas, e quando a gente vai buscar a base, é uma base que está muito mais no dia a dia do que nas plataformas científicas. Então, eu entendo que o que alavancou bastante o nosso crescimento foi a ciência, sem dúvida nenhuma, e a gente deve sim buscar sempre a base científica, porque ela é a mais sólida e ela nos faz refletir que a nossa capacidade de ver uma determinada situação ela é limitada aos nossos recursos de hoje. Daqui a pouco a gente pode ver a mesma situação e dizer, nossa, era muito mais do que a gente imaginou, ou não era nada do que a gente imaginou. E esse exercício garante à sociedade que a gente está sempre buscando o melhor. Por quê? Porque se a gente detectar que é algo que todo mundo entende que é muito bom, mas que a gente conseguir comprovar que não é tão bom assim, que tem coisas melhores, a gente tem a obrigação de dizer, gente, para tudo, não é esse o caminho é esse. E a ciência nos permite isso. Nos faz não nos apegar às técnicas, aos métodos, aos recursos. Por quê? Porque a gente tem noção de que hoje, com os instrumentos que a gente avalia que aquele ali é o melhor recurso, o melhor caminho. Mas isso pode ser mudado com o longo do tempo. Na fisioterapia aconteceu muito isso, principalmente com os recursos eletrotermo, fototerapêuticos, enfim, e outros recursos que a gente usava, tinha aulas sobre eles, e hoje eles sumiram, justamente porque quando a gente começou a usar a ciência, percebeu que tinham coisas muito melhores, com mais resultado que aqueles que eram mais queridos por nós. A gente tinha aqui nesse frio hoje, um forninho de beer aqui nas pernas. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender, e eu vejo às vezes os profissionais falando muito da evidência, acho que isso é legal, mas a gente tem que entender também que tem áreas que a pesquisa com qualidade, metodológica e tudo mais, a gente precisa investir nisso. E aí eu vejo, às vezes, pessoas que investem muito em outras áreas e não investem na pesquisa, mas criticam, mesmo tendo consciência de que não existe evidência que aquele recurso não funcione. Só não existe evidência. E o que a gente tem que dizer é, olha, não tem pesquisa ainda que dê subsídio científico suporte para essa situação, mas que pesquisas precisam ser feitas para saber se isso realmente tem valor ou não tem para o que se destina nesse momento. Então, eu acho, João, depois dessa minha viagem toda, só para concluir, eu acho que a ciência é o nosso melhor balizador, mas que, obviamente, eu não posso fechar os meus olhos que em algumas áreas o protagonismo inicialmente não acontece totalmente embasado nessa robustez toda. Alguns protagonistas acabam inserindo esses assuntos no coletivo
E o coletivo começa a discutir e, de repente, alguém começa a ter vontade, vou pesquisar sobre isso. E aí começam a ter as pesquisas, e aí um pesquisa, eu disse, não, mas eu acho que a pesquisa dele não está boa, vou fazer uma melhor. E aí isso vai fazendo com que aquela área cresça. Hoje a gente, eu acho que perde muito tempo discutindo e querendo comprovar que o meu ponto de vista está certo e o teu está errado, e acho que isso é meio desgastante para todo mundo, e não nos tira muito do lugar. Eu acho que se eu tiver um ponto divergente do teu, a gente sentar e discutir, pô, João, então vamos fazer uma pesquisa, cara, pô, vamos procurar, vamos ver se a Cibele não faz uma pesquisa, a gente ajuda e tal, para ver se isso realmente funciona ou não funciona, talvez fosse a melhor saída. Talvez eu nem tu tivéssemos a habilidade de uma pesquisadora como a doutora Cibele, mas vamos buscar então quem possa pesquisar para a gente, vamos tentar incentivar, vamos nos colocar à disposição, vamos levar a ideia. Claro, porque daí a gente vai ter base para dizer, ó, realmente, a gente foi atrás, buscou e não funciona. Ou, pô, E até eu estava errado, porque funciona. a gente está num país muito grande também, né? Nossa. Com culturas diferentes, realidades diferentes. Então, às vezes, realmente, aqui no meu quadrado funciona, no teu não funciona assim, mas vamos conversar, o que será que está fazendo essa diferença? Né? E quando a gente fala de prática baseada em evidência, justamente não é só a evidência científica que conta, né? Sim, Tem lógico. outros pilares ali. Então, eu acho que a gente tem que ponderar, e eu concordo plenamente com você, que eu acho que a ciência, ela tem que ser a norteadora, mas a gente entender também o contexto, né? Não dá para colocar isso lá no alto. E eu só queria complementar em cima da fala do Sandroval, da questão da ciência, e que eu acho que talvez, para fechar essa resposta que o João pediu, se a gente também aprendesse a trabalhar como um time, aí eu não digo só um time de fisioterapeutas, né? Mas uma equipe multiprofissional, né? Porque assim, dificilmente, daí eu tô, claro, para mim na neuro isso é muito claro, dificilmente o meu paciente só precisa de fisioterapia. Eu não consigo lembrar de cabeça um paciente meu que só precisa do serviço da fisioterapia. Então, isso para nós é muito claro. E aí, quando a gente trabalha numa equipe, né? Eu, físio, o TO, a fono, a psico, o pedagogo, o médico, esses limites, João, eles ficam também mais claros. Sem dúvida. Né? Porque a gente se complementa, eu não preciso fazer o trabalho do outro. Eu já ouvi colega falando, né? Ah, mas eu faço isso porque não tem tal profissional aqui. Filho, não dá. Não é assim. Né? Enfim. Esse seria o cenário ideal, né? Mas é o que você falou, nem sempre é assim. Gente, deixa eu fazer uma outra colocação aqui agora, Sandroval. Chegou sexta-feira, 18 horas, tiramos o terno, tá? Você mora em Floripa. Fale pra gente. Para quem pode tirar o terno, mas vai lá, entendi. Vai lá. Fale pra gente quem que é o Sandroval, pessoa física. Você curte ir pra praia, surfar, você é do time do vinho, você é do time da cerveja. Quais são os teus gostos, assim, os teus hobbies? O que você gosta de fazer? Então, por incrível que pareça, eu não sei nadar, então tudo que envolve água meio que me assusta, porque... Não rola. Porque a gente sempre pensa que mora em Floripa curte água, né, cara? Porque, assim, cidade maravilhosa dessa, então... Pra te falar a verdade, acho Floripa, adoro, mas, infelizmente, não sou aquela pessoa que tu vai encontrar na praia, curtindo, ou velejando, ou qualquer outra coisa. Mas gosto da ideia de estar em Florianópolis, enfim, gosto da ideia das pessoas pensar que eu estou na praia, vivendo a vida, causar inveja nos outros. Não, basicamente, eu gosto de ficar em casa, por incrível que pareça, sempre que posso, estar em casa, sei lá, não. O meu principal hobby, eu coleciono miniatura de carro, caminhão, moto, então tenho uma coleção que, de vez em quando, eu me dedico a ela. É um hobby que eu tenho, né? Por incrível que pareça, eu tive algumas miniaturas quando eu era criança, e no dia que eu soube que passei na universidade, eu me dei de presente uma miniatura.
E dali em diante eu vim comprando ao longo dos anos e hoje eu tenho uma quantidade bastante interessante aí, né? Enfim, mas esse seria o meu principal hobby. Eu gosto de carro antigo também, tenho, né? Enfim, mas nada vultuoso, só gosto da ideia. Gosto de Viu? tomar vinho, Fiquei gosto de tomar curioso para vinho. saber qual foi a miniatura do dia do vestibular. Então, assim, é uma situação, eu vou contar rapidamente aí, porque é uma situação interessante. Eu me formei em Joinville, na época, uma faculdade privada, enfim, mesmo não sendo um curso exorbitante, meu pai tinha 6 filhos, eu era um dos 6 filhos. Então, foi difícil para ele pagar a faculdade. E meu pai tinha um sonho de ter um filho, ou uma filha. Eu tinha 3 irmãs mais velhas do que eu, elas já faleceram. E ele tinha o sonho de ter um filho formado na faculdade, porque ele não conseguiu. Ele começou como soldado no exército, mas ele tinha a noção de que futuro, futuro garantido estava muito ligado a uma profissão de nível superior. E eu Uhum. fui o primeiro que chegou na faculdade, então eu sempre quis, de alguma forma também, retribuir todo o empenho do meu pai, o trabalho dele, enfim, tentando garantir meu futuro. E eu sei das dificuldades que ele teve, e do que ele teve que abrir mão para poder pagar a minha faculdade, coisa que para muitos isso nem pesa no orçamento. Para o meu pai pesava. Então, para mim, qualquer dinheiro tinha um significado diferente. Então, enfim. Bom, e eu, no último ano de faculdade, eu morei mais em Joinville do que em São Francisco do Sul, que é 30, 40 quilômetros, porque estava em estágio e tal, e eu dividi um apartamento com um grande colega meu, com Lauro Schlichting Júnior, que hoje é conselheiro, diretor, tesoureiro do Crefito 10 também, e eu morava em Joinville. E no trajeto até a faculdade que eu fazia a pé, tinha uma banca de revista, de jornal, e num belo dia apareceram 3 miniaturas no balcão dessa banca, que eram uma Ferrari F40, uma Mercedes SL 600, não, desculpa, um Lamborghini Countach amarelo, uma Ferrari vermelha, e um Porsche 911. E uma Mercedes SL 600 cinza. Eram 4 miniaturas. E eu passava ali, a miniatura tinha um valor hoje de aproximadamente, sei lá, R$ 50 cada um. Então a gente está falando de R$ 200, e que para mim, hoje, sei lá, seria como investir 2.000, ou seja, não é um valor assim, vai ali e pega. Nossa, Sim, era sim. complicado. Mas, de alguma forma, eu comecei a guardar dinheiro para arrematar as 4, porque eu passava ali todos os dias, enfim. Namorava elas ali. E elas estavam ali, né? Estavam ali e tal. Tipo, me E aí, esperando, né? aí no dia de manhã que eu passei por elas para ir ver o resultado, se eu tinha passado ou não, quando eu passei, e às vezes eu faço isso, né? Eu converso comigo mesmo. Aí eu disse assim, pô, se eu tiver passado, eu vou voltar aqui e vou comprar as 4 miniaturas. E eu tinha o dinheiro, enfim, e fui, passei e tal. E na volta, eu digo, bom, vou parar, entrei, disse eu quero, e quando eu disse eu quero, só tinha o Porsche 911 preto. Os outros 3 tinham sido vendidos. Não Aí eu acredito. disse, aí eu comprei o Porsche, mas isso ficou na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, e cadê os outros 3? E aí eu comecei a toda banca que eu passava, todo lugar que eu entrava, porque não era como hoje, que tu vai numa loja e tem lá o setor, era difícil. Mais E aí eu restrito. comecei a caçar, sabia que tinha mais 3, na minha cabeça tinha mais 3. Aí numa busca dessa eu encontrei uma outra miniatura que era uma Mercedes SL 600 conversível. Eu digo, então não são só 4, tem 5 ou mais. E aí essa busca sempre pelo próprio, eu encontrei todos, eu tenho todos, óbvio, mas eu comecei e até hoje eu sigo nessa. Então de vez em quando, não são todos, lógico, né? Mas de Sim, vez sim. em quando eu entro nessa e compro as miniaturas. Então basicamente foi assim que começou, reiniciou esse meu encanto pelas miniaturas. E hoje, sei lá, eu coleciono diversas escalas e tal, mas enfim. Esse é o meu principal hobby aí. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou trabalhando ou degustando um vinho, algo assim. Gosto muito de carne também, acho que até pela influência de ter nascido no Rio Grande do Sul e ter sido criado lá. Então, assim, o churrasco é uma coisa que realmente me agrada bastante. Mas, tirando isso,
Normal, gosto de andar de chinelo, bermuda, camiseta, nada demais, não, sei lá, não, não tem nenhum tipo de... Gosto de viajar, então, assim, viajo pouco, assim, viajo muito a trabalho, que muita gente acha que é a mesma coisa que viajar de férias, né? Sim, Não tem nada a ver, mas gosto de viajar de férias sempre que posso, tirar um tempo. Gosto de sentar na praça, por incrível que pareça. Não sei se vocês gostam de fazer isso. Eu gosto de sentar na praça e quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu procuro uma praça, sento e fico ali um tempo, olhando a vida passar. E para mim, eu tenho bons momentos em algumas praças, onde eu achava que a minha vida não estava tão boa quanto eu achava, e eu ficava sentado ali um tempo e eu via que, cara, a minha vida estava boa, assim. Eu só não sabia valorizar que ela estava boa. Então, devo muita coisa aos, a algum tempo que eu passei sentado em algumas praças, não só refletindo em ali. Florianópolis, mas é uma dinâmica que hoje eu faço menos do que eu já fiz, mas de vez em quando eu corro para a praça, fico lá um pouco, só fico lá e realmente para mim é revigorante. Sensacional. Legal. Muito bem. Presidente, foi uma enorme honra tê-lo aqui no nosso pequeno programa, no nosso humilde programa, mas assim, foi uma honra recebê-lo, conhecê-lo um pouquinho mais a fundo, entender quais são as suas convicções, né? Essas motivações que o levaram a estar onde está. Tenho certeza que a nossa profissão está muito bem representada, e tenho certeza também que muitos colegas vão entender qual é de fato, né, a função desses cargos tão importantes, mas tão pouco reconhecidos e que apanham tanto, né? Porque assim, eu tenho certeza que todos os dias você apaga incêndio, todos os dias, literalmente, 7 dias na semana você deve apagar incêndios. Então, assim, te agradeço por E mantém essa calma, né? Meu Deus do céu, eu estava aqui ouvindo e falei, gente, como ele exatamente, fala, tranquilo. Eu, de vez em É, quando, dou uns gritos, e ele bem calmo. sereno, muito, muito sereno e está nos representar. Tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho à frente do Conselho Federal. E vou pedir que você deixe uma última mensagem para os fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia que estão nos ouvindo aqui. O que você gostaria de falar como mensagem final para todo esse nosso público aí de profissionais acadêmicos? Bom, primeiro eu queria dizer que eu vim hoje aqui falar um pouco sobre quem eu sou e não o que eu faço ou o que eu represento. Então, não confunda o que eu falei com a opinião do Conselho Federal, ou do Conselho Regional, ou da Universidade do Estado de Santa Catarina, ou de qualquer outra coisa. Eu falei abertamente sobre algumas coisas que são a forma com que eu vejo a vida e assim por diante. Isso não quer dizer que na representação eu represente os meus anseios, não, eu represento aquilo que é o certo e aquilo que a maioria decide. Eu sei muito bem trabalhar dessa forma. Então, não imaginem que se por acaso eu tiver que tomar alguma decisão no Conselho Federal que afronte um pouco o que eu falei hoje aqui, que isso é falta de coerência minha. Não, não. Muito pelo contrário. Eu sei dividir o que é ser Sandroval do que é ser o presidente do Conselho Federal ou professor do estágio. Então, não faço esse exercício porque eu vim aqui hoje como Sandroval, e se for convidado um dia para voltar aqui como presidente do Conselho Federal para falar sobre um tema representando o Conselho Federal, a minha calma vai ser a mesma, mas a nossa conversa vai ser um pouco diferente, porque eu vou estar representando realmente o Conselho Federal. Essa é a Sim, primeira coisa. Então, queria agradecer a vocês e dizer assim que tudo bem que o que eu vou falar não é minha autoria, mas é algo que sempre me faz pensar bastante, né? Na vida da gente, a gente tem as pessoas que são folha, as pessoas que são galho. As que são folha são aquelas que ficam com a gente um tempo, né? Nos trazem um pouco de conforto, um pouco de beleza, mas quando o inverno chega, a maioria nos abandona. Os galhos, eles têm uma resistência um pouco maior, mas se der uma tempestade e assim por diante, às vezes esse tipo de pessoa também nos abandona. E tem aquelas pessoas que são raízes, aquelas pessoas que te sustentam e que quando tu cai, elas caem junto. Elas não te abandonam nem quando tu está
em franca queda. Saibam reconhecer quem são as pessoas que andam do lado de vocês, porque isso é fundamental para a tua saúde, para a tua segurança emocional. Todas têm um papel importante. Todas. Não gere expectativa errada sobre as pessoas folhas. Elas têm um papel. Elas são folhas. E elas vão te trazer os benefícios de uma folha, do galho. Não queira que uma pessoa raiz seja uma folha e que te abandone na primeiro despertar aí do inverno, do outono, enfim. Então, eu acho que a gente às vezes valoriza pouco as nossas relações interpessoais e muito disso é pelas nossas rasas convicções do que é certo e do que é errado, baseado só na minha visão de mundo. Os melhores protagonistas, e eu vou usar aqui, já que o João falou sobre o surf, o melhor surfista não é aquele que surfa a onda que já começou. É aquele que percebe a onda quando ninguém percebeu. E para isso ele tem que estar muito conectado com o que ele está fazendo. E quando tu consegue fazer isso, mesmo no mercado financeiro, tu começa a ser observado. Porque tu consegue identificar a onda antes dela dar sinal de que ela vai acontecer. E tu começa a surfar ela antes do que todo mundo. Então, tu manter a tua tranquilidade, tu manter a tua coerência, tu manter claro quem tu é, sem criar filtros para ti mesmo, te embelezando ou diminuindo a tua beleza, porque por algum motivo tu acha que aqueles que estão à tua volta se ofendem ou são atingidos por tu ser bonito ou por tu ser feio, enfim. Mantenha o foco naquilo que vocês querem, porque vocês vão se dar bem, com certeza. E, com certeza, existem aqueles que surfam as melhores ondas e aqueles que pegam a onda na metade. Os que pegam a onda na metade, às vezes, são os que levam o título e as que fazem as melhores fotos e assim por diante. Mas tem metade da onda que tu vai surfar sozinho. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de profissão, quando a gente está falando de capacitação, quando a gente está falando de aprimoramento. Porque esse time, esse feeling para o que está ao teu entorno e o que te move a te movimentar de onde tu está hoje para um lugar melhor, não é olhar o que os outros estão fazendo. É sentir o que está acontecendo à tua volta e começar a te movimentar antes que comece a te empurrar. Porque senão, tu vai ser só mais um a ser empurrado ladeira abaixo. Então, a atitude, o protagonismo da tua vida não é terceirizado. Tu tem que estar conectado, ciente e consciente do que tu quer fazer. Senão, tu vai ser só uma vítima da circunstância. Tu está te movimentando porque o teu entorno está se movimentando. E não é tu que está promovendo esse movimento. Então, fiquem atentos, prestem atenção em tudo que circunda vocês, se preparem, e todo dia é uma chance de fazer mais e fazer melhor. Obrigada. Acho que é uma super mensagem, né? Sandoval, de novo, obrigada de coração. O João já agradeceu, mas eu queria também fazer o meu agradecimento. É sempre muito bom te ouvir. Acho que foi uma conversa muito tranquila, até porque você transmite essa tranquilidade, né? Foi muito bom, né? Conhecer um pouquinho mais do Sandoval e mostrar, né? Acho que para as pessoas algumas possibilidades também, né? De caminhos que a nossa profissão nos traz, né? Mostrar principalmente que cada um de nós pode e deve fazer um pouquinho, por menor que pareça, né? Assim, se você é professor, fazer lá dentro da tua instituição, né? Mostrar ali um pouquinho mais como as coisas são e devem ser, né? Seja em associação, seja, né? Enfim, né? No sistema. Mas eu acho que a gente está do mesmo lado e a gente tem que tentar todo dia fazer um pouquinho melhor. Acho que essa conversa de hoje acho que deixou muito claro
que estamos do mesmo lado, todos né, representamos uma profissão, mesmo que seja na minha clínica, né? Eu represento a minha profissão, e se eu fizer errado, ninguém vai falar só que, putz, a Cibele é ruim, a fisioterapia não funciona, né? Então, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade do quanto a gente representa né, a profissão ali que a gente escolheu. Então, obrigada de coração. Tem um cargo de representação oficial, a gente representa mais, às vezes, ainda. Com certeza. Mais alguma coisa, João, para a gente fazermos a nossa falinha final? Isso. Agradecer novamente, né? Foi um bate-papo muito, muito bacana. Pedir só para os nossos ouvintes, espectadores aí, inscrevam-se no canal aqui do Fisioverso no YouTube, mandem essa entrevista, essa conversa nossa para algum colega que você acha que vai gostar desse papo aqui, ou que ele vai aprender alguma coisa, que vai agregar tanto para a vida quanto para a profissão. Isso vai ajudar o nosso podcast a chegar para cada vez mais gente que se interessa por esses conteúdos que a gente traz, né? Acho que a mensagem final é essa. Vamos fazer a nossa despedida? Então, vamos lá, vou fazer um 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até. Até mais, obrigado.